Querido bom Deus, eterno Pai, Deus de amor, Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na sua santa casa de oração. Amém. Obrigado que aqui estamos, que o Senhor esteja conosco, e aqueles que também não puderam vir, o Senhor sabe o motivo. Amém. Esteja com o pregador, que ele não fale de si, mas sim de ti, meu Deus. Esteja com toda a programação que teremos, é isso que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Cristo amado Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que bom que estamos na casa de Deus, mesmo com essa chuva toda. Até mesmo pensei que teriam com um número mais reduzido, né? Mas, graças a Deus, os irmãos estão aqui para nós dar continuidade ao nosso estudo. E você também que nos assiste aí, que as mais ricas bênçãos possam estar com você e a sua família. A gente estamos vindo de uma série de estudos, né, os mais principais, abordando a cada um deles. E essa noite a gente vai falar de uma grande espera, né? A gente já falou sobre a queda, as consequências da queda. Nós falamos também a redenção, a salvação por Cristo Jesus da queda. A gente falou sobre a morte, que não é o fim, que é a mentira que Satanás contou lá no Éden. Vocês podem comer que vocês não vão morrer. Deus já havia falado para eles, né? Se vocês comerem, vocês vão morrer, né? Depois nós falamos sobre a igreja, que Deus estabeleceu aqui com as suas características. Nós já abordamos esse assunto aqui com vocês, né? O dia da besta, né? O dia de Deus, nós já fizemos isso com vocês, já estudamos com vocês aqui também, né? Depois também, domingo passado, nós já estudamos sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. E hoje vamos ver essa grande espera após os sinais da volta de Jesus Cristo, o que vai ocorrer. Então, vamos pegar a nossa Bíblia, vamos colocar aqui na tela também. Pegue a sua Bíblia já, vamos lá em 2 Timóteo 4, verso 8. Já foi orado, Deus está conosco aqui. E vamos ao estudo dessa noite. 2 Timóteo 4 e o verso 8. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo também acreditava na volta de Jesus Cristo. E ele fala assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Vocês percebam que o dia está com a letra maiúscula. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo aqui enfatizou que ele será coroado, né, naquele grande dia, não somente ele, mas todos quanto aquele que amam a vinda de Jesus Cristo. Quem ama, espera enquanto se prepara, ou se prepara enquanto espera. Todos nós estamos vendo os sinais que nós já vimos domingo passado no estudo acontecendo simultaneamente, todos ao mesmo tempo. Até uns tempo atrás, a gente via nem todos se cumprindo ao mesmo tempo, alguns anos, mas de alguns anos para cá, a gente viu que todos os sinais da volta de Jesus Cristo estão se cumprindo ao mesmo tempo. Principalmente o maior sinal da volta de Jesus Cristo, que é a pregação do Evangelho. Você pode dizer assim: pois é, mas não vejo tanta pregação do Evangelho aqui, no Brasil, vamos dizer. Mas em partes do mundo que o Evangelho não chegou ainda, ou as pessoas não conhecem a Cristo, está chegando de forma miraculosa, como um milagre de Deus àqueles países, àquelas pessoas. E as pessoas, graças a Deus, estão aceitando. Esse é o maior sinal da volta de Jesus Cristo. Enquanto Ele não vem, e os sinais estão à nossa frente, o que resta a nós fazermos é estarmos o quê? Preparados, ou estamos nos preparando
preparando. E a gente já vai entrar um pouquinho mais nesse assunto com vocês aqui. Tá, os primeiros discípulos. Voltem lá para Mateus 24, ou vamos abrir a Bíblia em Mateus 24. Nós já vimos essa leitura domingo passado, no estudo passado, mas os discípulos também tinham essa curiosidade. Em Mateus 24, nós lemos o versículo 1, versículo 2, aqui onde os discípulos mostram o templo para Jesus Cristo, dizendo, olha que maravilha, olha que templo. Daí ele fala que isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí no verso 3 do capítulo 24, diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram, dize, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui os discípulos também estavam preocupados aqui. Quando é que vai ser derrubado o templo? Primeira pergunta que ele fez. A segunda que eles fizeram aqui, quando o Senhor vai voltar? Eles estavam aqui também preocupados com a volta. Se Cristo já estava com eles ali, mas Cristo falava que ele ia morrer, ia ressuscitar, e a ascensão de Cristo aos céus, mas eles queriam saber quando que tudo isso acontecer e a volta de Jesus Cristo. Existem passagens na Bíblia aqui do apóstolo Paulo mesmo, fala que ele fala assim, nós os vivos que ficarmos, nós. Então ele tinha tanta fé na volta de Jesus Cristo que ele pensava que nos seus próprios dias Cristo voltaria. Ele se inclui ali dizendo, nós, os vivos, os que ficarmos. Ele tinha a fé que naqueles dias iam voltar. Então os discípulos aqui também tinham o quê? A curiosidade, queria saber quando Cristo voltaria. De que maneira que voltaria? Que sinais seriam? E aí o capítulo 24 de Mateus aqui, dá todo aqui os sinais da volta de Jesus Cristo, Lucas também fala, João também fala, Marcos também fala dos sinais aqui, que nós estamos vendo se cumprir ao nosso tempo. Mas quando Jesus estava aqui, ele fala de uma parábola, que está em Mateus 25, vocês podem até abrir, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E ela já começa dizendo de 25, 1 até o 13, diz assim, então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que todas as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Verso 2, 5 dentre elas eram nércias, 5 prudentes. As nércias, ao tomar suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Saiu ao seu encontro, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e o comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11. Mais tarde, chegando as virgens nércias, clamaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. 13 e último. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora da volta de Cristo. Quando Jesus conta essa parábola aqui, ele simplifica que quando está Cristo para voltar, e percebo aqui, das 10 virgens aqui, todas elas tinham lâmpada. Jesus conta então essa parábola aqui antes da sua volta, que o que iria acontecer. Todas elas foram convidadas, todas elas dormiram, todas elas ouviram
que o noivo estava chegando, todas elas tinham pelo menos um pouco do azeite. Umas se prepararam com mais, outras foram e pediram assim: dá-nos um pouquinho do seu, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas tinham um pouquinho do azeite, mas não o suficiente para o cortejo. Que o noivo passava à meia-noite e as pessoas com as lâmpadas acompanhavam o noivo até as bodas, e elas ficariam sem o azeite, 5 delas. Saíram para comprar. Segundo aqui a leitura aqui, dá-se a entender que elas conseguiram alguma coisa, porque elas foram até lá. O que acontece às vezes para nós que também todos nós sabemos que Cristo vai voltar. Todos nós estamos vendo os sinais se cumprir. Todos que eu falo não somente como igreja aqui, mas como um mundo todo. Ninguém está dizendo assim, é uma normalidade. A gente conversa com as pessoas e diz assim, algo está acontecendo, isso não é normal. Pessoas às vezes que não têm credo nenhum, mas sabem que algo de estranho está acontecendo. Então assim, todos estão vendo que os sinais de Jesus Cristo estão acontecendo. Mas 5 delas não se preocuparam em ficar preparadas. Vamos continuar do jeito que está bom assim. Mas quando o noivo veio, todos estavam dormindo e foram pegas de quê? De surpresa. Estavam todas dormindo aqui. E o apóstolo Pedro fala em suas cartas que Cristo virá como o quê? Um ladrão. O ladrão não manda um e-mail para você, nem um WhatsApp, alguma coisa assim, dizendo o seguinte, ó, eu vou roubar sua casa hoje. Não tem, ele não faz isso. Ele quer pegar quanto mais de surpresa possível. Então Cristo virá da mesmo modo. Por isso vem o quê? A preparação. Por isso que Cristo conta a parábola e diz assim, olha, 5 sabiam todas as coisas, mas não se prepararam. 5 sabiam e se preparavam. Então vocês também fiquem o quê? Preparados, porque ninguém sabe a hora que Cristo vai voltar. Então 5 eram loucas e 5 eram prudentes, que estavam preparadas aqui e receberam a Cristo e entraram para a festa. Muito bem. Então 5 que estavam preparadas entraram aqui nas bodas aqui e a porta se fechou. Nós lemos essa aqui. A porta se fecha. E nós temos aqui hoje chamado a porta da graça. Porta da graça. A porta da graça, a um momento, irá o quê? Se fechar. Salvo, salvo, perdido, perdido. Quando que essa porta da graça vai fechar? Ninguém sabe. Quando Noé estava com a arca pronta, a porta estava aberta. Ontem o pastor mencionou sobre a arca um pouquinho aqui. A construção da arca, os 3 pisos, né? E o estrondo que esteve no mato, vamos dizer assim, na selva, na relva, e os animais vieram o quê? Par e impar entrar na arca. Eu pergunto para vocês, não seria muito estranho se a gente visse isso, os animais saindo da mata sem ninguém tocar eles entrando na arca? Você não acharia assim, dizer assim, espera aí, algo vai acontecer. Até então ali não chovia, era um vapor que vinha debaixo da terra e irrigava a terra. Agora vem um velhinho de 120 anos que pregou 120 anos e disse, vai chover, vai cair água lá de cima para baixo. Inclusive aquelas pessoas que ajudaram a construir arcas, alguns que eram funcionários ali, colaboradores, vamos dizer assim, né? Não acreditaram, eles queriam saber mais do salário que estava ali. Mas quando a porta da arca se fecha, não se abriu. E quem fecha? Quem fechou? Foi Deus. E ali veio a chuva
e vocês sabem o que aconteceram. Então, o mesmo modo, a expressão da porta da graça que se vai fechar, será um momento em que Cristo, no céu, no santuário, diz assim: está feito. Está feito. Ele sai do santuário. Quem vai interceder no santuário agora se ele sai? Ninguém. Aí você pode pedir perdão, pode querer se batizar, pode querer agora fazer tudo o que tem, mas já é tarde demais. Cristo está voltando e o santuário está vazio. Segundo a Bíblia, por 2 horas, né? Profeticamente dá 7 dias. É a volta de Cristo. Então, o que nós devemos fazer para nós aqui? É estarmos atentos, preparados. Por que não foi revelado o dia da volta de Jesus? E nós lemos aqui: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. É muito simples. Nós adiaríamos a nossa preparação. E a nossa preparação não seria sincera. Por quê? Vamos dizer que Cristo voltaria o ano que vem, uma data X. Você fala assim: eu vou até dezembro ficar do jeito que eu quero, a partir de dezembro eu vou me santificar. E essa santificação seria uma coisa sincera? Algo sincero? Não, porque você está o quê? Próximo, eu quero me salvar, então eu já sei o dia que vai voltar e eu vou agora apenas me santificar nesse período curto de tempo. Mas não sabendo a volta de Jesus Cristo, a nossa santificação deve ser o quê? Diariamente. Todo momento deve ser o quê? A nossa santificação. Existe o percalço da vida, existe às vezes que nós vamos cair, nos machucar, existe. Mas não existe a desistência, irmãos. Não devemos o quê? Desistir. José, por exemplo, é um exemplo, que ele foi jogado num buraco, foi vendido, foi preso. Ele podia muito ter desistido, né? Longe dos familiares, mas ele nunca desistiu. Por mais que o problema fosse grave. Então, se nós passarmos por algum momento grave aqui, nunca desista. Quando será a volta de Jesus? Nós mencionamos um pouquinho isso aqui. O que mais dá a entender da volta de Jesus Cristo são o quê? Os sinais, porque nós não sabemos. Os sinais são a brevidade da volta de Jesus Cristo. Está mostrando que Ele está próximo a voltar. Ao contrário, ninguém sabe. Ele mesmo falou assim, que somente o Pai, nem o Filho, nem os anjos, disse Jesus, que saberia as horas da volta. Por isso que todos nós devemos ficar o quê? Apercebidos e estarmos cada dia mais preparados. Mas haveria o quê? Os sinais que nós estamos mencionando a vocês aqui. Como foi feito o estudo de domingo passado. A convulsão mundial, vamos dizer assim. Não existe um lugar que você vá e diz assim: aqui há paz. Em todo o país dos mundos estão o quê? Ou estão em guerra, ou o país não está bem, existe fome, existe pestes, existe desgraças, mortes. Mortes que eu falo não é mortes natural, irmãos. A mortes que eu falo, pessoas matando pessoas. Já mencionei a vocês aqui, aquele pai, né, aquele casal que brigou e o pai, para se vingar da mãe, ou o esposo para se vingar da esposa, mata o filho de 1 ano e 8 meses enforcado. E aí você pergunta assim: isso não é um sinal da volta de Jesus Cristo? Isso aí é uma normalidade, um pai pegar o seu próprio filho, matar porque brigou com a esposa? Que atitude é essa? Quando a gente fala de morte, é esses tipos de morte aqui. Então, os sinais estão muito claros à nossa frente aqui. Como será a volta de Jesus Cristo? O próprio em Mateus 24 aqui, ele fala no verso 29, 24, 29 em diante, digo: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Esse verso 29 aqui se refere ao 6º selo que foi aberto em Apocalipse, que fala dessas mesmas características que nós lemos aqui. E a gente já viu que o sol escurecer, a lua escurecer, também as estrelas cair do firmamento, já se cumpriram em 1850 para frente. Isso já aconteceu. Verso 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos, os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, todos vão ver Cristo voltar. Todos vão ver Cristo voltar. Não será, primeira questão, secreta. Cristo voltou em tal lugar e tal lugar não. Ele mesmo fala em Mateus 24, se disser alguém que Cristo está lá, não acredita, ele fala. Não é assim que vai acontecer. A palavra de Deus é clara, todos vão ver. Em Apocalipse 1, verso 7 também fala: eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, todo olho verá. Então não vai ser questão secreta. Existe passagem na Bíblia dizendo assim: tem 2 no moinho, um será tomado, um será deixado. Tem 2 no campo, um será tomado, um será deixado. É óbvio. O apóstolo Paulo fala que quando Cristo voltar, os salvos subirão até o encontro de Jesus nas nuvens. Cristo não pisará com os pés na terra aqui, na sua volta devido ao pecado. Mas vindo com as nuvens e com as multidões de anjos, ele permanecerá na altura. E aí o povo de Deus, os salvos, serão o quê? Arrebatados ou elevados até Cristo. Se 2 está no campo, um está salvo, o outro não, obviamente que um será tomado, arrebatado. Em nenhuma vez diz que a palavra será secreto. Apenas será tomado ou levado até a presença de Cristo, junto com os anjos. Então não será secreta aqui. E a outra questão aqui, irmãos, a vinda de Cristo não será silenciosa. Se você pensa assim, Cristo vai voltando assim, com uma nuvenzinha, apenas uma brisa suave, não. Ele falou que vai ser aqui, com muitos anjos, com clamor de trombeta. Eu acredito que você já deve ter ouvido o som de uma trombeta, principalmente às vezes em casamento, que é tocada a marcha nupcial, né? Às vezes é contratado os músicos com as trombetas, é tocado assim, maravilhoso. E agora você pode imaginar o som de uma multidão de anjos com a trombeta? Então vai ser visível, não vai ser silenciosa, vai ser muito barulhento. Todos vão ver a volta de Jesus Cristo. E, se nós estivermos vivos até a volta de Cristo, o anjo vai chegar até cada um de nós aqui e vai chamar pelo nome. Sandro, vão subir? Maria, vamos subir? Stephanie, Eric, chega, né? Vão subir? E cada um de vocês aqui, ele vai mencionar o nome de nós aqui. Vão subir? Chega, vão para o Pai, basta, não tem mais sofrimento agora, que alegria. No mesmo instante, irmãos, no mesmo instante que isso está acontecendo, talvez esqueceremos, mas os mortos em Cristo estão ressuscitando, como o apóstolo Paulo fala. Que encontro, irmãos, que maravilha. Dá um abraço no seu pai, né, Miriam? Que saudade, né? Dos nossos antequeridos que já se foram. Qual é o túmulo que vai resistir à volta de Cristo? Nenhum.
uma pessoa que estava em vida ainda disse o seguinte: vou fazer um túmulo que ninguém vai poder arrebentar. Então ele fez um grande túmulo de mármore, pesado, com as pedras, que parecia humanamente impossível de ser arrebentado. E ali foi um passarinho e derrubou uma sementinha, numa fresta daquele túmulo. E ali começou a crescer uma pequena plantinha, que ninguém arrancou, ninguém limpou, e foi crescendo, crescendo, e as raízes daquela planta se tornou uma árvore e deslocou todas as pedras do lugar. Imagine o poder de Deus. Se uma árvore fez com isso, com um grande mármores, imagine Cristo aqui voltar, para retirar os seus que um dia se foram. Como deverá ser a nossa preparação, irmãos? Nós já sabemos, nossa preparação deve ser diária. A nossa vida deve ser constantemente das coisas de Deus, em primeiro lugar, irmãos. Tudo o que nós fazemos, tudo que nós íamos fazer, em primeiro lugar, Deus. Você conseguiu um carro novo, trocou de carro? Faça um culto, irmãos. Conseguiu permanecer em um emprego com um salário melhor? Faz o culto. Recebeu uma bênção de uma cura grande, né, irmão? Faz um culto, agradece a Deus, tudo coloca em primeiro lugar. Eu lembro quando nossos filhos estudavam, tiravam boas notas, ia buscar boletim, boas notas, a gente fazia culto, passavam de ano, né? Fazemos culto, né? Faça o culto, deixa o seu lar, como fala uma escritora americana, um pedacinho do céu aqui nessa terra, até a volta de Jesus Cristo. Isso é preparar, isso é nos prepararmos aqui. Você quer participar dessa viagem maravilhosa? Quem não quer se preparar de uma viagem maravilhosa, né? E para termos o ingresso, o bilhete dessa viagem, é aceitar Jesus como Salvador. Ele quer nos salvar, Ele nos buscou. Pensa um pouquinho antes de você conhecer a igreja, antes de você ser membro da igreja, passar pelo batismo. Aonde você estava antes? Que lugar que você estava? O que você fazia antes? Olha a transformação que é, como Deus transforma a vida de cada um de nós. Deus quer nos salvar cada um de nós. O preparo consiste em viver sensato, justo, piedosamente. Seja uma pessoa correta, honesta, piedosa, que tem empatia para as pessoas, que perdoa, que se preocupa, que busca a Deus constantemente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória, e grande glória. Enviará os seus anjos com o rijo, clamor e trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos de uma extremidade dos céus. Que maravilha, que benção. Aí você pode dizer assim, mas como é que a gente vai ver Cristo aqui e ir para lá? É Cristo voltar e ir recolhendo e voando, Ele vai passar o quê? Recolher os quatro cantos da terra. Que dia maravilhoso não seria esse, hein? Que dia maravilhoso. Essa é a nossa maior esperança, né? Essa é a nossa única esperança. Não podemos ter esperança em políticos, em governadores, em seres humanos. São homens falhos, são pessoas pecadoras, mas a nossa única esperança, que diz aqui, né, é a voz de Jesus Cristo. E para nós estarmos preparados para esse grandioso dia, a cada um de nós. Então que Deus me abençoe, te abençoe, abençoe você também que está assistindo aqui, que tenha, primeiro de tudo, uma preparação por Cristo, busque, leia a Bíblia, estude, fale da volta de Jesus Cristo,
ame a volta de Cristo, não perca de vista essa fé, essa esperança que vai mudar radicalmente a vida de todo mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Temos aqui então, domingo que vem, outro tema aqui, isso é um pouquinho em cima aqui, estaremos sobre então a prisão de Satanás aqui. Isso é um estudo muito interessante, porque quando Cristo voltar, nós temos 5 categorias aqui na terra que vão permanecer. Por exemplo, o que vai acontecer com os vivos bons? O que vai acontecer com os vivos ruins? O que vai acontecer com os mortos bons? O que vai acontecer com os mortos ruins? E o que vai acontecer com Satanás? É domingo que vem e você não pode perder. Está passando o videozinho ali, né? Então, a prisão do inimigo, você não pode perder domingo que vem. Nosso Pai eterno que está nos céus, graças damos ao Senhor pelas suas bênçãos que nos concede a nós. Por essa oportunidade de estarmos aqui na tua santa palavra, na tua santa casa, estudando tua santa palavra. Vamos ter uma semana abençoada. Que o Senhor esteja com cada um de nós, com cada família representada aqui. E possamos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus e a certeza da volta de Cristo. Por isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.